ou falso, é bom vocês estarem bem embasados nessa parte para conseguir responder de boa. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre o que são limites. O que é um limite de verdade. Bom, o limite, basicamente, ele vai ser uma análise que você vai estar fazendo de uma função, tá? Por exemplo, um dado ponto da função, que nesse ponto aqui, vamos dizer que aqui é um x qualquer e aqui é um y qualquer, certo? Vamos dizer que esse x aqui é 5, certo? E a gente não sabe quem é y. O limite que a gente escreve de x tendendo a 5, a gente, dessa nossa função aqui, que eu vou chamar de f, certo? F de x aqui. Ele vai ser, a gente olhar nesse gráfico para valores muito próximos de 5 de x. Aqui, ó. Qual é o valor respectivo? Porque quanto mais a gente for aproximando nosso x do valor de 5 aqui, mais perto do valor de y real a gente vai estar. Tá. Então, quanto menor for essa distância aqui, ó, quanto menor for essa distância, a nossa aproximação vai ser melhor ainda de x. E quando for igual, aí a gente vai ter o nosso ponto. Mas por que que nem sempre a gente vai poder igualar o valor do nosso limite, né? Porque é algo lógico de se pensar. Se a gente tem um limite indo para um valor tão próximo de 5, por que que a gente não pode dizer que o nosso limite de x tendendo a 5 de f de x é igual ao valor da minha função quando x é 5? Por que a gente não pode dizer isso para qualquer caso? Porque também irão existir funções que elas não vão estar definidas nesse ponto. Por exemplo, se eu tiver essa função aqui, ó, entendeu? Aqui ela está definida no ponto, mas aqui não, tá vendo? E vamos dizer que esse daqui é o mesmo valor de x, tá? Vamos dizer que aqui é x igual a 5. Vamos dizer que isso aqui é 3 e esse aqui é 4, tá certo? Agora acompanha o raciocínio. Se eu faço o limite de x tendendo a 5, e o meu x for exatamente 5, qual vai ser o valor de y na minha função? Qual vai ser o valor respectivo? Vai ser o Vai ser um 4, tá 4, vendo? né? Exato, exato, vai ser o 4, que é a bolinha pintada aqui. Mas aí quando a gente olha nosso limite, o limite da função ele está tendendo a outra coisa aqui, ó. Que na verdade aqui nem existe o limite, né? Porque os laterais não coincidem. Mas enfim, só para vocês observarem. Quando ele vem pela esquerda aqui, ó, esse meu limite pela esquerda, ele está sendo 3, não é? Então vocês observam que dão valores diferentes. Então nem sempre a gente pode afirmar isso aqui. A gente só pode for contínua, beleza? Bora lá, ó. Dá outro exemplo aqui. Se a gente tem uma função aqui dessa forma, ó, que aqui o x é igual a 5. E aqui eu vou chamar de 3, beleza?
quero que vocês digam para mim aí quem é o meu x, ou meu limite de x tendendo a 5 e minha f de 5. Quem são esses dois valores? Porra, menos 3 é 3. Vocês conseguem me dizer? Seria menos 3 e 3, porque tende pela esquerda e tende pela direita? Não, né? Não. A gente ainda vai chegar nessa parte das laterais, não se preocupa não. Aqui é só para vocês saberem diferenciar o que é um limite do que é o valor da função no ponto. Bora lá. Por que que não é? Aqui, quando a gente observa o limite, vai ser para onde ele está tendo para um número muito próximo do número que eu quero, certo? Se eu quero um número muito próximo de 5, eu não preciso ir muito longe, olhar a função toda. Se eu pegar só esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho, vamos dizer 9, tá certo? Se olhar esses dois valores, os y respectivos deles dois, não vão estar numa proximidade muito grande de 3, eles não vão estar muito próximos de 3, os resultados, quando eu substituir na minha função esses dois valores. Então eu posso dizer que, à medida que eu for aproximando isso cada vez mais, por exemplo, sendo 5,000000001 e 4,99999, à medida que eu for aproximando, só que isso daqui são bilhões de casas decimais, eu vou estar cada vez mais perto do valor que eu quero encontrar na minha função. Então, meu x tende a 5, ela 3, entendeu? É isso aqui que significa o limite. É para onde minha função está tendendo. Não é o valor exato da função naquele ponto, dependendo da função, mas sim o valor para que ela está tendendo. Para a gente analisar o comportamento dela, entendeu? Porque quando f for 5 nesse ponto aqui, não está com essa bolinha vazia? Essa bolinha vazia, eu vou até colocar aqui do lado. Bolinha vazia não está definido. Não está definido. Definido. Certo? E a bolinha preenchida é que está definida. Beleza? O que é esse está definido e não está definido? Quando a gente substituir 5 na nossa função, a nossa função vai deixar de existir. Não vai existir um valor respectivo para a função, entendeu? Nesse ponto. Um exemplo. Bora lá. Se minha função de x foi isso aqui, ó. É 3 sobre x menos 5. Certo? Quando meu x for 5, o que, que vai acontecer? Aqui, ó, minha f de 5 vai ficar 3 sobre 5 menos 5. Ou seja, vai ficar 3 sobre 0. E 3 sobre 0 não existe. Aí é a mesma coisa dela não estar definida nesse ponto, entendeu? Não tem nenhum valor que satisfaça a minha equação. Deu para entender, gente? Essa parte de tá definido e não tá definido, porque isso aqui realmente é muito importante. Que a gente vai vai ter questão de continuidade na prova, que nem teve da outra vez, provavelmente. E sem isso aqui não dá para fazer. Sem esse começo de continuidade aqui não dá para fazer as questões. Então deu para entender suave?
Deu pra Vou entender. prosseguir então. Calma aí. Isso aqui. Por que não? Deixa eu tentar criar uma nova página aqui. Calma aí, gente. Aí, agora eu acho que vai. Enfim. Aí vamos agora para a parte de limites laterais. O que é limite lateral? É aquilo que Flori eita, tentou falar. A gente vai ter aqui uma função, certo? Muito maluca, certo? E a gente quer saber o limite dela nesse ponto aqui. Beleza? Nesse ponto X. E aqui é o nosso Y. F de X. Bom, bora lá. Pra gente, primeiro de tudo, para que exista um limite, galera, para isso aqui existir, limite de x tendendo a esse A aqui sendo um número qualquer, tá? É qualquer número, tipo, pode ser 2, 3, qualquer número, beleza? Para isso aqui existir, só existe se houver um limite lateral pela direita que seja igual ao limite lateral pela esquerda. Por que só dessa forma para existir um limite? Porque se a gente quer analisar para onde, a gente quer determinar algo com certeza. A gente quer determinar para que ponto nossa função está tendendo em um dado valor de x, certo? Ou seja, a gente não pode ter uma resposta que dê duas opções. A gente quer uma opção só, um número. Entenderam? Uma resposta. Não pode ter uma dicotomia. É um número ou outro. Não existe isso. O limite tem que ser uma coisa só. Beleza? Vou dar o exemplo aqui, ó. Nessa função. Que foi a que apareceu ali que eu tinha desenhado antes. Se eu pego um limite pela esquerda, ó, bora lá. Aqui sendo 5, né? 5 foi 3 e aqui foi 4. Se eu pego um limite pela esquerda, o que é pela esquerda? Pela esquerda do número, lembre sempre disso. Pela esquerda, pela direita. Números pela esquerda, números menores do que x. Pela direita, se a gente pega aqui então pela esquerda, ele vai vir aqui, ó, não é? Vai ser essa linha, pá, vai chegar sendo limite de x tendendo a 5 pela esquerda igual a 3. Não é isso? Agora, se a gente pega pela direita, números maiores do que 5, ele vai vir por esse caminho, não é? O que, ó? Então já vai dar um valor diferente. Ainda não, velho. Tô coisando aula aqui. Aí se na questão tá perguntando, qual é o limite para onde minha função está tendendo quando o valor ficar muito próximo de 5? Você tem essas duas respostas. Mas qual que é a resposta certa? Entendeu? Não tem como a gente responder isso, qual que é a certa nesse quesito aqui. Aí por isso que a gente fala que o limite ele só vai existir quando esses dois valores aqui forem iguais, eles existirem e coincidirem, que é o caso dessa aqui, ó. Você observa. Vindo pela esquerda de x, qual é o caminho? É esse aqui. Vindo pela direita, é esse aqui. Os dois vão se encontrar nesse exato ponto, certo? Então aqui a gente vai ter uma resposta. Por exemplo, x igual a 7 aqui, ó. E uma função muito doida aqui.
Para onde que meu x está tendendo aqui? Para onde que ele está tendendo aqui? Para 2. Qual é o limite quando meu x, vou chamar aqui de g, tá? De x, meu x tender a 7 da minha função g. Qual que é esse limite? Aí a gente vai precisar pegar os laterais. Ele vindo pela esquerda, qual que é o valor que ele está se aproximando aqui? Ele vindo pela esquerda, não está se aproximando de 2? Aqui, ó, por aqui. Está se aproximando de 2? Então o limite de x, quando x tende a 7 da minha g pela esquerda, é igual a 2. E pela direita, como é que ficaria? Limite de 7 pela direita da minha g. Ele é seguir esse caminho aqui, ó. Então, ia ser 2 também, né? Aí, se eles existem e coincidem, a gente pode afirmar que o limite da minha g é justamente esse valor, é 2. Porque sempre esses limites laterais, eles vão dar a resposta no nosso limite. Porque tem que dar a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é uma igualdade, ó. Essa relação aqui é uma igualdade. É uma dependência em igualdade. Isso aqui é muito importante. Vocês estão conseguindo entender? Senão eu volto. Porque sem isso aqui não dá para responder essa questão aqui, ó. Cadê? Essa questão aqui, ó. Tá vendo? Essa questão aqui precisava disso aí para resolver. Mas tá tranquilo, gente? Tá de boa? Que aí agora eu vou passar para as propriedades de limite. Tranquilo, né? Beleza. Quanto às de derivada, não. A gente tem o quê? Que é limite de x de uma soma, por exemplo, de uma função f mais uma função g, tá? Isso aqui é igual à soma dos limites, tá? Essa é a propriedade da soma. Subtração é a mesma coisa. Vou até deixar o sinalzinho aqui embaixo. A mesma coisa. Porque pensa que isso daqui é como se fosse um operador. Isso aqui é um operador. Então a gente vai aplicar ele dessa forma, sempre distributivo. Por exemplo, se eu tenho uma f vezes g aqui, vai ficar igual ao limite de f vezes limite x tendendo a de g. A divisão é a mesma coisa. Beleza? Expoente dos exponenciais e logaritmo, né? Que é a mais diferentezinha que a gente tem. Que é o limite. A gente tem um número aqui elevado. Calma. A gente tem um limite disso aqui. Limite de x tendendo a de b. Aí elevado. Aí alguma coisa aqui, ó. Só acho. É um polinômio qualquer. Xn mais, sei lá, mais c.
Isso aqui vai ser igual a B elevado ao limite estendendo a esse xn mais c, beleza? O limite da exponencial é a exponencial do limite, basicamente. E o logaritmo também não é diferente. Se tiver limite de x tendendo a g log do log de, de 3 na base 3 de b, isso aqui é igual a log aí, de 3 do limite estendendo a de b, beleza? Isso aqui são algumas propriedades que a gente vai usar para resolver algumas questões mais para frente. E calculando o coeficiente angular da reta que tangencia no ponto da função. Falando é mais complicado do que desenhando. Enfim, vamos enxergar isso. A gente tem aqui uma equação de segundo grau, certo? Uma parábola. A gente tem aqui o vértice dela, né? A gente sabe que aqui, a reta que tangencia ela, o ângulo é zero, porque vai ficar na horizontal, certo? Mas e nos outros pontos? Por exemplo, se eu quiser construir a minha função, sem saber como é o formato da minha função, se eu quiser construir ela só à base de retas, eu consigo com a derivada. Vou transformando tudo em uma reta aqui, pá. Mas basicamente a derivada ela é esse ângulo aqui, ó. Deixa eu dar uma ampliada. Por exemplo, está aqui na minha função. Isso aqui é a reta que tangencia ela no ponto, né? Aí eu vou ter uma coordenada x e outra coordenada em y. A minha derivada é o ângulo dessa reta aqui, ó. Esse ângulo alfa. Esse tangente e alfa é igual a minha derivada da função. Outra anotação para derivada é essa aqui, ó. F' é igual a d de f sobre dx. É a mesma coisa. Que na questão de verdadeiro ou falso, ele vem trazendo um negócio desse também, para ninguém se confundir. Tá. Aí com isso da derivada, a gente consegue, porque a derivada ela é uma função que você vai ter, é uma nova função. Você vai ter a função original, digamos que seja 3x2 mais x. Qual é a derivada dessa função? F'. Regra do tombo, né? Esse 2 desce para cá multiplicando, fica 6 vezes x. Esse daqui tá elevado a 1, né? 1 desce, subtrai do expoente. Mais 1. E que diabo é essa nova função que a gente obteve? Essa função, ela quer dizer que para qualquer ponto da nossa nova função, qualquer x, a gente consegue achar o coeficiente angular que tangencia ele naquele ponto ali. O que isso significa? Digamos que a gente tem aqui essa função aqui, ó. Vou desenhar só aqui, ó, essa parte da exponencial. Se eu tenho essa, vamos dizer que essa aqui é a minha função, tá? Isso é isso aqui. O que essa nova equação me diz? Se eu tenho um ponto x aqui, qual é o ângulo da reta que tangencia aqui? Ah, é 3.
3. Menos é 3. Aí se eu tiver aqui, eu jogo na função de novo, meu x, meu 3. Aí eu vou ter aqui 5. Entendeu? A cada valor de x que eu colocar nessa minha função, ela vai me dar um novo valor, uma nova inclinação para minha reta. É isso que é a derivada, que a gente calcula tanto. É a inclinação da reta na nossa função. Bom, e aí vem a parte mais chatinha de derivada, que é lembrar daquelas propriedades, né? Lembrar daquelas propriedades da derivada. Bora lá. A derivada. Vou escrever nessa anotação que fica mais fácil, tá, gente? Só para mostrar mesmo. Derivada de f mais g é igual a derivada de f mais a derivada de g. Até aqui permanece tudo normal. Mais e menos aqui, tá? Tanto faz. Mas aí a coisa complica na hora da multiplicação e da divisão. Porque quando a gente tem a multiplicação de duas funções, a nossa derivada vira isso aqui. Você vai derivar a primeira, ou seja, f'. Eu vou começar escrevendo na anotação, vou terminar nela, tá? Então vai ser a primeira. Derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Infelizmente não tem muito pra onde correr, não, que isso aqui não, velho, não tem muito pra onde correr dessas propriedades da derivada, não. E a gente tem aqui a derivada de uma divisão sendo igual a derivada da primeira menos vezes a segunda, calma aí, vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira sobre a segunda ao quadrado. Essa forma aqui, eu falo que vocês não se apeguem tanto, porque Ziu não costuma, pelo menos nessa prova que ele aplicou pra gente, ele não colocou nenhuma questão que envolvesse você fazer a derivada de uma divisão, entendeu? Não teve, pelo menos, nenhuma na prova que eu me lembre. Eu tô com ela aqui, a gente vai fazer ela daqui a pouco, mas até então não teve nenhuma questão envolvendo isso aqui. A única que vocês precisam realmente decorar é essa aqui da multiplicação, beleza? Outra coisa de derivadas. Temos a derivada da exponencial e do logaritmo também. A gente tem a dx de algo desse tipo aqui. Elevado a x aqui. Melhor. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre o expoente. Isso aqui é um L, tá? É porque meu 1 é a mesma coisa. Ln da nossa base, que é a. Isso aqui é a derivada de uma exponencial. Já no logaritmo. Ah, não, perdão. Aqui é a do logaritmo. Aqui é a divisão só. Não, é só a multiplicação. É isso aqui. No logaritmo que inverte. Log de 2. Oh, na base 2 de A. Certo?
isso aqui vai ser igual ao inverso da nossa base. Ou não, vai ser igual ao inverso de A, não soube A, vezes o ln da base. A base não é 2, então vai ser ln de 2. Beleza? Tá. E por último, para encerrar aqui essa parte teórica de derivadas, a gente vai ter a regra da cadeia, né? A regra da cadeia é quando você quiser derivar uma função composta, ou seja, f de g de x. Um exemplo de função composta, seno de 2x. Por que isso aqui é uma função composta? Qual é a função de fora? É seno. Vamos supor que 2x seja igual a A, beleza? É seno de A. Não é isso aqui a função? Então, só que esse A é igual a 2x, que é outra função. Então, é como se a gente tivesse uma função dentro da outra. E para derivar isso aqui, não importa quantas funções tenha, tá? Você vai derivar a de fora e multiplicando pela seguinte. Vai ser sempre isso. Vai ser a multiplicação das derivadas. Eu recomendo fazer de fora para dentro. Ou seja, se pegar a função que está mais do lado de fora e derivando depois as outras. E por assim por diante, entendeu? Porque senão você pode se atrapalhar na hora de voltar a equação para a cara que, que pede na questão. Beleza? Bom, essa parte teórica é mais densazinha, mais chatinha, mas ela é importante para a gente poder fazer essas questões aqui da prova. Vou tirar essas questões aqui para a gente poder dar uma revisada, uma olhada como é que faz e tal. Calma aí. Foi toda? Prontinho. Vamos olhar essa primeira questão de verdadeiro ou falso aqui, ó. Laranja. Do contrário, tem essa primeira que é aquela propriedade de uma soma ou uma subtração é igual a soma ou subtração dos limites. Essa propriedade aqui, ó. Beleza? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Do porquê que é verdadeira essa questão? Que aqui a gente pense que essa primeira é a nossa função f, e essa segunda aqui, isso aqui serve para mais ou menos, essa aqui é a nossa função g. Aí o que aconteceu aqui que a questão mostra? Que ele pegou o limite de f e subtraiu do limite de g. Tranquilinho? Tá, bora lá. Se limite de x tendendo a 5 de f é igual a zero. Isso se encaixaria para qualquer operação, né? O que? Essa da soma aqui? Sim. Sim, se encaixaria para qualquer um, tanto derivada quanto limite.
Para as duas é dessa forma. Não, eu tô falando, tipo, aí é uma diferença, o limite aí. Da função f e da função g. Isso se fosse, vamos dizer, uma multiplicação. Seria o limite de x tendendo a 4, né? Sim, Vezes. sim, sim. Nos limites é. As operações são todas assim. Esse pique aí. Aí, agora na segunda, né? Se a gente tem o limite x tendendo a 5 de f, que é igual a zero, e o limite de x tendendo a 5 de g é igual a zero, ele quer saber quanto vale o limite de x tendendo a 5 de, de f sobre g. Alguém arrisca dar uma resposta aqui? Se é verdadeira ou falsa? E por quê? Não é que ele não existe, né? Ele dá uma indeterminação. Seria isso? Isso, exato. Exato, exato. Porque quando a gente pega aquela outra propriedade lá, ó, dos limites, o limite da divisão, x tende a divisão de f por g. Não necessariamente precisa ser com essas letras, tá, gente? Tô fazendo porque é mais geral. E aconteceu de coincidir com a questão, mas para qualquer função isso aqui. E f sobre g é igual ao limite de f tendendo a sobre o limite x tendendo a de g. Aí o que eu da nossa f de x tendendo a 5 e limite x tendendo a 5 nossa g. Só que a gente sabe o que? Que a questão nos dá esses valores, né? Que em cima é zero e embaixo é zero também. Só que zero sobre zero, a gente já viu lá atrás que isso aqui não é que não existe, não é um resultado não existente. É porque isso aqui é qualquer coisa. Isso aqui é indeterminado, não é um resultado que a gente consegue ter, entendeu? Zero sobre zero não é que ele não existe, é uma indeterminação, tá? Isso aqui fica bem claro. Isso aqui é uma indeterminação. Beleza? Então isso aqui é falso, esse tipo. Não é que não existe, e sim, na verdade, essa equação gera uma indeterminação. Esse limite gera uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Tranquilo? Aí, bora lá. Essa daqui também é importante, que foi a questão que eu errei na prova. Se P for um polinômio, então limite de x tendendo a b de px é igual a p de b. Bora entender isso aqui. Traduzir isso aqui, né? Deixa eu até colocar de outra cor. Vamos traduzir isso aqui. Bom, primeiramente, o que é um polinômio? Polinômio, gente, é uma equação nesse formato. Mais x3 mais x mais 5 igual a alguma. Não, não precisa nem estar com igual. Só isso aqui. Isso aqui é um polinômio. Vai ser uma sequência de variáveis, beleza? Com expoentes diferentes. Isso aí pode estar somando ou subtraindo, mas tem que ser essa sequência, tá? O que, o que não é um polinômio? Quais as condições para ser um polinômio, né? Na verdade, isso aqui
tem que ser um número racional, tá? Tem que ser racional. O que é constante? E o que significa ele ser racional? Que o hã? O que diria que Não, ser racional seria aí, constante? o polinômio, Uhum. o polinômio todo, ele tem que ser racional. Ra- Racional não, inteiro. Não, não é a constante. O que eu quero dizer, para qualquer valor que eu jogue aqui, sendo um inteiro, o resultado tem que me dar um inteiro, um número inteiro. Por exemplo, se eu jogasse um aqui, isso aqui, e dá 9. 9 não é um número inteiro? Número inteiro, para você, para quem não lembra, é os números de os números negativos. Eita, menos 2, menos 1. O zero e os números positivos, tá? Esse é o 2 não é. 1/2 não é. Esses números assim, que resultam de umas de divisões não exatas, não são números inteiros, beleza? Então, obrigatoriamente tem que resultar em um número inteiro, beleza? Se eu colocar um número inteiro, tem que me resultar em um número inteiro. Se acontecer isso, é um polinômio. Deu para entender? Deu, Dani? Pode ir. E também geralmente eles vão ter esse formato. E geralmente eles vão ter essa cara aqui, beleza? Tipo, x elevado a alguma coisa, mais x elevado a outra. Taná, taná. É o que a questão fala. Que se eu tenho uma função p, que é um polinômio, uma p de x, ele está perguntando se o limite de x tendendo a b de p de x é igual ao valor da minha função b. E esse aqui é um caso muito específico, porque os polinômios, eles não tem como a gente, como eu posso dizer, reduzir de forma que cancele as coisas, porque vocês estão vendo que não tem nenhuma divisão e nenhuma multiplicação, certo? Então, o que vai acontecer? Não vai gerar indeterminação nesses casos. Não tem como gerar uma indeterminação. Indeterminação normalmente é do tipo infinito sobre infinito, zero sobre zero. Nos polinômios nunca vai gerar essa indeterminação de x é igual ao seu valor da função naquele ponto. Transferindo para esse exemplo aqui que eu fiz, né? O que seria dizer isso aqui? Seria dizer que o meu limite de p de x, quando x tende a b, é igual a isso aqui, e é igual a p de b. Ou seja, vai ficar b elevado a 5 mais b elevado a 4 mais b elevado a terceira mais b mais 5. Isso aqui seria tanto meu valor da função quanto meu limite quando x está tendendo a b. Entendeu? Era basicamente o que a questão diz só que se a gente tem um polinômio, basta saber qual é o resultado do limite. Beleza? É isso aí. Então essa questão aqui ela é verdadeira. Vou marcar outra cor aqui. Senão não vai aparecer. Agora outra questão. Se x tendendo a de f de x existe, mas o limite de x tendendo a g não existe, então o limite tendendo
limite de x tendendo a de f de x mais g de x não existe. Essa é a afirmação. Vou copiar ela mais para baixo aqui para ficar melhor de visualizar, que a gente ainda vai escrever, né? Aqui. Essa questão aqui que a gente está fazendo. O que a questão está dizendo? Que meu limite de x tendendo a de f de x. Pensem que isso aqui vai ser sempre um número, tá? Vamos chamar de b, então, esse número. Isso aqui é um número. É um número. Vamos chamar de b. E o limite de x tendendo a de x, ele não existe. E ele quer saber quanto é o meu limite de x tendendo a de f mais g. Lembra daquela propriedade da soma? Como que é? A gente vai ter limite x tendendo a de f mais o limite x tendendo a de g. É isso? Bom, o que que acontece? A gente sabe que isso aqui existe. E é um número b. Porém, isso aqui não existe. E como que eu vou somar algo, um número que existe com um número com algo que não existe? Não tem como, né? Não tem como as diferentes. Na matemática, isso não ocorre. É a mesma coisa se a gente estivesse falando que 2 mais 2 raiz de 2 é igual a 4 raiz de 2. Não, isso aqui são dois números com naturezas diferentes. Beleza? Isso aqui não existe. Essa soma aqui não existe. Então isso aqui é verdadeiro. Marcar lá em cima, para a gente ter o gabarito, né? E a última cadê? Se f for derivável, então, que é justamente com dx, f de raiz de x é igual a f' de x sobre 2 sobre as notações, lembra? Que f' dx, ou d de f e d de f dx são a mesma coisa, só muda a nomenclatura, só muda como a gente está representando a derivada. Então eu não posso dizer que duas coisas que são iguais dão resultados diferentes. Porque o que ele está dizendo? Que se eu tenho d dx, a minha f raiz de x, isso aqui é igual a minha f' de x sobre 2 raiz de 2, ou 2 raiz de x. Só que são duas coisas diferentes. Isso aqui é diferente, ó. Primeiro, porque a função é diferente. Segundo, por conta da notação. As notações não se misturam assim não, beleza? Então essa aqui ficaria falsa. Tranquilo, gente? Ó, ele tinha falado, acho que com a Andressa, que ia trocar essas questões de verdadeiro ou falso. Ia alterar, no caso, as coisas que ele colocou, né?
Mas eu não acredito que ele vá fugir muito disso aqui não, tá? Porque eu acho que ele não quer complicar mais do que ele já complicou nessa questão aqui. Então, eu acho que não vai fugir muito disso aqui não, beleza? Ô, Bora Daniel, lá. explica A de segunda questão, derivada na moral de calma novo. aí que Rapidão. travou. Essa aqui, essa última, É a última. ó, Precisa aprender muito não. Tem muita coisa, né? a gente tem que... Aham, não, suave. Ó, a gente tem que a notação de derivada é essa aqui, ó. São duas... Pense que é como se a gente estivesse falando sobre a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Tipo, falar azul é igual a blue, tá ligado? Só muda a língua, mas é a mesma coisa, não é? A mesma coisa vale para essa notação aqui. F' é derivada. Dx de f é derivada também. É a mesma coisa. Só que aqui na questão, ele vem trazendo que as duas notações, vamos substituir isso aqui por letras, beleza? Vamos falar aqui f raiz de x é igual a i, cadê? Ah, e esse 2 1, né? Sobre 2 raiz de x é igual a b. É como se ele estivesse falando que d da minha f de a, perdão, coloquei errado isso aqui. É só raiz de x, tá? D da minha f de a, função de x, é igual a minha f' de x sobre 2 raiz de 2. Ou sobre b. Ou vezes b, na verdade, perdão. Atrapalhei tudo aqui agora. Aí, além dele estar misturando essas notações, tá vendo que são duas coisas diferentes? São duas funções diferentes, composta de x. Enquanto a segunda é a função explícita. Se tivesse é, a raiz ali, né? É como se fosse a f da raiz de alguma coisa, raiz de um quadrado. E esse meu quadrado é igual a x. E minha f' de x é f' dessa função aqui, ó. F' de x. São duas coisas diferentes e ele tá falando que são iguais, entendeu? Por isso que tá errado. São duas coisas diferentes que ele tá falando que é igual. Mas na justificativa dessa questão, bastava você dizer que ele está misturando duas notações que são diferentes e que, na verdade, d dx dessa função aqui seria, seria igual, ou seja, d dx de raiz de x é igual a f' de raiz de x. É isso aqui que é a resposta correta, entendeu? Você colocando isso aí e justificando que é por conta da nomenclatura, ele já considera que estava certo, Você só beleza? um e Conseguiu eu acho entender, que é Henrique? tipo isso. Você meio que derivou Hã? o que ele deu. Aí seria essa a resposta correta. Que ele misturou a anotação. É, Entendi. isso. Tá.
Aí agora vamos passar para a segunda questão. Calma aí. Tá aqui. A segunda foi uma questão sobre continuidade. Calma aí. E foi. Bora lá. Calcule cada limite se ele existir. Se não estiver dando para enxergar, essa primeira é limite de x tendendo a zero pela direita da minha f de x, tá? Vamos calcular esse primeiro. Por quê? O que que acontece? Pela direita são os números maiores do que x, certo? Então a gente já consegue excluir isso aqui, porque isso aqui é uma função definida em parte. Então a gente vai olhar sempre para isso aqui primeiro e depois para cá, certo? Aqui, ó. Sempre olhando aqui e depois aqui. Então, se é um número maior do que x, tá vindo pela direita, né? A gente supõe que vai vir por aqui, ó. Essa equação não é, porque são números menores. Essa equação é se o x for maior que 3, não é? Aqui é o direita do zero, números maiores do que zero, maiores do que zero. Aqui é o único que está vindo pela direita do zero. Tá vendo? Porque o meu x vai ser maior ou igual a zero. Então a gente vai usar essa equação aqui, ó. Então isso aqui vai ser o limite de x tendendo a zero pela direita de 3 menos x. Aí lembra aquela regrinha do polinômio. Sempre que a função for um polinômio, isso aqui não é um polinômio, então, se minha função for um polinômio, eu consigo obter o limite dela apenas substituindo o valor que ela está atendendo na minha função. Ou seja, se eu substituir esse x aqui por zero, porque não tem determinação nela, né? Então eu posso simplesmente chegar e falar que isso aqui é igual a 3 menos zero e é igual a 3. Então o limite aqui é igual a 3, né? Beleza? Aí agora a gente vai fazer a segunda. Limite de x tendendo a zero pela esquerda da minha f de x. Aí eu volto a dizer, a gente vem para cá, pro lado direito. Olha qual é a que se encaixa nas características que tá pedindo na nossa equação aqui. Ele quer números menores do que zero, certo? Que meu x, então, seja menor do que zero. Esse é menor que zero? Não é. Esse é menor que zero? Não. É maiores ou iguais. Só sobrou essa aqui, né? Que é x menor do que zero, que é uma mista correta. Então, a gente vai usar essa primeira equação aqui. Então, esse aqui vai ser igual a limite de x tendendo a zero pela esquerda de raiz de menos x.
Beleza? E é importante lembrar, tá? Só uma ressalva. Raiz de x não é polinômio. Só para lembrar. Porque eu vou usar a mesma regra, mas não é um polinômio isso aqui. Eu vou usar a mesma regra por outro motivo. Eu vou só substituir o valor na equação porque não tem uma indeterminação aqui para tirar. Não tem uma indeterminação. Isso aqui não dá nem zero sobre zero, nem infinito sobre infinito. Então dá para fazer a conta. Substituindo x por zero, eu vou ter o quê? Raiz de menos zero. Que zero não tem nem sinal. Raiz de zero é zero. Isso aqui dá zero. E aí na terceira ele vem pedindo o limite de x tendendo a zero no geral. Só que a gente já viu lá atrás que o quê? Que se os limites laterais não são iguais, não tem como a gente dar uma resposta para isso aqui. Porque a gente não vai ter uma resposta exata. A gente vai ficar entre os dois. É 3 ou é zero? É 3 ou é zero? E nunca vai chegar na resposta real. Então isso aqui não existe. A gente fala que não existe. Tranquilo? Aí agora a gente vai para a quarta. O que está dizendo na quarta questão? Limite de x tendendo a 3 pela esquerda. Bom, aí a gente vai olhar números menores do que 3. Aqui é x menor que zero, então não é. Né? É menor que 3, mas não é o mais próximo de 3 que a gente consegue imaginar, né? Pela esquerda. Esse aqui é números maiores que 3. Esse aqui não. Esse aqui já está com a precisão maior do que é esse. Mas ele é obrigatoriamente menor que zero, não menor que 3. Esse aqui que é obrigatoriamente menor que 3. Menor que 3, ele está entre o 3 e o zero. Ele está com a precisão maior do que se eu pegar só os números atrás do zero, né? Aí então eu vou usar a equação do meio de novo. Vai ser limite de x tendendo a 3 e 3 menos x. Aí pela aquela regrinha do polinômio eu posso só substituir. Também porque não tem nenhuma indeterminação aqui para tirar. Aí vai ficar 3 menos 3, que é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. A 5 agora. Então, isso aqui é 4. Agora sim, limite de x tendendo a 3 pela direita da minha função de x. Isso aqui vai ser igual ao quê? Bora analisar de novo as nossas opções. São números maiores do que 3. Aqui tá só números menores que zero, então nem é. Se a gente quer maior que 3, né? E esse daqui, ele está limitado a números menores do que 3. Também não é. Nunca maior que 3 é essa última equação. Só sobrou para a gente, então, ela, né? Vamos usar. Aí vai ficar limite de x tendendo a 3. De 3 ou de x menos 3 ao quadrado. Não tem nenhuma indeterminação, né? Então eu posso só substituir. Isso aqui fica. E também pela regra do polinômio. Vou mostrar aqui um pouco. Peraí. Posso só substituir. Isso aqui ficaria 3 menos 3 ao quadrado. Esse do interior é zero. Então ficaria zero ao quadrado, que é igual a zero. O do polinômio que eu falei que é válido aqui é porque se a gente expandir isso aqui, vai dar x2 mais. Perdão. Menos 6x mais 9. E aí, substituindo por 3,
3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3 fica menos 18. Mais 9. 9 com 9, 18. Menos 18, 0. Esses dois 9 aqui, eu vou com 18. Beleza? Isso aqui daí. Lembra que é x elevado a alguma coisa, menos outro. Então, quando formato. Então, isso aqui também é igual a 0. E aí, a sexta, ele pede o quê? Que a gente calcule qual é o limite de x tendendo a 3 da minha função. Se o da direita deu 0, o da esquerda deu 0, então o único valor possível é 0. Que é igual a 0. É isso? Aí ele pergunta onde f é descontínua. O que seria essa descontinuidade? Lembra? Uma função. Então, a descontinuidade é isso aqui, ó, aquela bolinha em branco, lembra? Aquela... E lembra outra coisa que eu falei, que a descontinuidade é porque nesse ponto aqui não existe um número que satisfaça a minha equação. Então, a gente pode dizer que o ponto que gera descontinuidade na função é justamente o ponto em que não existe um ponto em que não existe algo. Ou seja, nesse caso aqui, traduzindo para esse caso aqui, qual o ponto que a gente viu que é inexistente? Quando meu x é zero, aí vocês escreveriam aqui, quando x é igual a zero. Porque quando meu x ele tende a zero, ou seja, ele está ficando cada vez mais próximo de zero, não existe valor que satisfaça a minha equação. Beleza? E essa C que é de esboçar o gráfico, ele falou que era irrelevante e não precisava fazer. E nessa próxima, provavelmente então, a gente elimina isso aqui, tá? Porque a matéria não é focada nisso. Tá? Bora para outra questão aqui agora, então. A terceira questão, que era a dos limites aqui. Escolher alguns limites e calcular. Vamos fazer essa primeira aqui. A primeira, a gente resolve ela por racionalização. Vocês lembram o que é racionalização? Racionalização é a gente tirar a raiz aqui, ó, basicamente. Para tirar essa raiz, isso aqui é um U, tá, gente? Para tirar essa raiz, a gente precisa multiplicar pelo conjugado dela. O conjugado, basicamente, é esse aqui, ó. Se a gente tem dois números somando, beleza? Esse aqui que é o conjugado. Então, qual é o conjugado? É a raiz de 4 mais 1 mais 3. Mesma coisa aqui embaixo. Raiz de 4 mais 1 mais 3.
Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter limite de u tendendo a 2. Isso aqui é uma diferença de quadrados, tá? Então vai ficar o primeiro ao quadrado, que é esse menos o segundo ao quadrado, que é o 3. Então vai ficar menos 9. Multiplica os dois que multiplica esse trambolho aí. Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, eu usei esse produto notável aqui, ó. Porque aqui eu não tenho um número, menos um número, um número, menos um número, multiplicado pelo mesmo número, mais o outro número, mesmo número, mais outro número. A mesma coisa. Mesma coisa que eu tenho aqui, eu tenho ali em cima. Aí eu só fiz escrever neste formato aqui, para ficar mais fácil de fazer as contas. Aí a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a limite de u tendendo a 2. 4 menos 8. Eu já posso colocar o 4 em evidência, né? Vai ficar o menos 2. E o menos 2 aqui embaixo. Sobre raiz de 4u mais um mais 3. Isso aqui que era indeterminado. Que como eu já tirei a indeterminação, aí agora a próxima etapa é eu testar, substituir o valor para ver se já tá tudo tranquilo. Nem sempre vai acontecer isso. Às vezes vai continuar a indeterminação e ter que tirar de novo, beleza? Aí substituindo agora por 2, fica a raiz de 4 vezes 2, 8, mais um mais 3. Aí fica 4 sobre raiz de 9, que é 3, mais 3, 6. Aí sempre que tiver nesse, ó, sempre que for possível simplificar, é obrigatório simplificar. 4 sobre 6, não pode ficar 4 sobre 6 na resposta. Tá errado, tem professor que tem que cortar. Ó. Aí ficaria 2 sobre 3. Beleza? Essa é a resposta da A. E como ficaria a B? Vamos lá. Controle. Agora. Vamos lá. A B é x, limite de x tendendo a menos 4 de x2 mais 5x mais 4 sobre x2 mais 3x menos 4. Bom, tem várias formas da gente fazer isso aqui. A forma que eu prefiro é escrever isso aqui na forma fatorada, que é usar a soma em produto, tá? O que seria fazer a soma em produto? Toda equação de segundo grau, gente, ela é formada assim, ó. X2 mais, quer dizer, menos SX mais P, tá?
em que S é igual à soma das minhas raízes, vou chamar aqui de x' e x duas linhas, e P é o produto, x' vezes x duas linhas. E observando aqui nessa equação, vamos olhar aqui para a primeira, x2 mais 5x mais 4. Quais os dois números que multiplicados dão 4? Vamos fazer uma listagem aqui. 2 e 2. 2 e 2. 4 e 1. E só. São esses dois números. Aí a gente já reduz a possibilidade da soma. Para que minha soma, então, resulte em 5, ó, lembre-se que tem esse menos. Resulte em 5, minha soma tem que ser menos 5. Para minha soma ser menos 5, e o produto ser positivo também, eles têm que ter o mesmo sinal. Só que minha soma é negativa. Então aqui tem que ser menos 4 e menos 1. Sabendo disso, o que eu posso fazer? Escrever minha função do segundo grau em função das minhas raízes. Porque toda função de segundo grau também pode ser escrita assim. Coeficiente de A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Aí o que eu vou fazer? Fazer exatamente isso na parte de cima. Vai ficar, qual é o coeficiente de x2? Que é o nosso A, é 1. Então vai ficar 1, não vou escrever, né? Que multiplica x menos uma raiz. Qual é a primeira raiz? Menos 4. Menos 4, que aí ficaria mais 4, mais 4. E aí, x menos minha segunda raiz. X menos 1 vai ficar x mais 1 aqui de baixo. A equação é x2 mais 3x menos 4. Dois números que multiplicam e dão 4. 2 e 2, 4 e 1. Mais ou menos. Só que aqui dá negativo. Então, obrigatoriamente, os sinais têm que ser opostos. Beleza? Então, se eles são opostos, não pode ser 2 e 2, porque senão daria zero. Aí, novamente, se eles são opostos, vamos ver aqui. Quem que é o... Se a soma ela tem que resultar em menos 3, quem que é o negativo e quem é o positivo? Como é que a gente vai saber? Quem é maior aqui? O 4 ou 1? Para dar o negativo? O 4, né? Então tem que ser menos 4 e mais 1. Aí a gente escreve. Essas aqui são nossas raízes, tá? O que a gente acha que são sempre nossas raízes. Por causa disso aqui. Então a gente vai escrever em função das nossas raízes. Coeficiente de A, 1. Escrevemos 1. A gente podia ter resolvido isso aqui por Bhaskara também, tá, gente? Para achar as raízes e escrever dessa forma. Mas a jogada mestre disso aqui é saber escrever a função de segundo grau nessa forma aqui, ó. Vou até preencher de outra cor aqui. Vai ficar bem nítido. Beleza? Isso aqui que é o importante. X menos a primeira raiz, 4. E x menos mais 1. Vai ser x menos 1. Esse 4, x menos 4, ou x mais 4 estava gerando determinação, vai cortar e vai sair fora. Vai ficar x mais 1 sobre x menos 1. X mais 1
sobre x menos 1 no limite quando x tende a menos 4. Aí agora a gente substitui. Menos 4 em cima fica menos 3. Menos 4 menos 1 fica menos 6. Ou menos 5, perdão. Aí, esses dois estão negativos, estão multiplicados por menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, vou fazer isso aqui. Então a gente pode cortar esse menos 1, né? E aí fica só 3 quintos. Tá, essa aqui do infinito, né? Tem que tomar banho primeiro, senão vai soltar. Na água. Você disse que não estava doendo. Limite de x no menos infinito. De 1 menos x2 menos 7. Bom, esse tipo de equação aqui, ó, sempre que estiver assim, ó, sempre que estiver com essa cara, o primeiro instinto que a gente vai ter vai ser dividir pela variável de maior grau do denominador. Qual é a variável de maior grau do denominador? É x2. A gente vai dividir por x2, em cima e embaixo. Agora vocês vão entender o porquê que a gente faz isso. Quando a gente dividir, vai ficar assim, ó. Menos infinito. Aí fica 1 sobre x2, né? Menos x sobre x2. Menos 1 sobre x. Menos x2 sobre x2 menos 1. Sobre 2x2 sobre 7 sobre x2 ficando 7 sobre x2. Só que o x2 ele está tendendo ao infinito. Todo número dividido por infinito, quando a gente vai dividir por infinito, ele é um número muito, muito, muito pequeno. Então a gente pode desconsiderar ele da conta. Isso aqui fala que ele é aproximadamente zero. E desconsiderar ele da conta. Aí a gente vai cortar todo mundo. Então só vai sobrar o menos 1 sobre 2. Então sempre que vocês verem x tendendo a infinito, a menos infinito, sempre tem que fazer esse passo. Sempre. É isso aí que vai fazer você sair da indeterminação. Tá? Senão realmente não sai. Beleza? E agora a última. Essa daqui era mais simples, mas ficaria mais difícil. Porque era a exponencial. Só que aqui tinha uma pegadinha. Quando você substituía o valor de x por 1 aqui, aqui nessa função, ela direto já te entregava um valor. Não gerava indeterminação essa função. Então ficava limite. Então ficava, como é o nome? 3 elevado a 3, se eu não me engano. Que aí dá 81. Ficava isso aí. Então só substituir você já fazia direto. Outro método para eu vou dar uma apresentada, não vou fazer a questão toda de novo, né? Porque a gente tá meio sem tempo. E ainda tem que passar a questão de derivada e de reta tangente. Tá. Pelo Brett-Ruffini, como ficaria? A gente sabe que o que está gerando a indeterminação é o menos 4, né? Então a gente coloca o menos 4 aqui. Aí agora a gente vai reescrever os coeficientes.
Desse daqui pra gente dividir todo mundo por x menos 4. Isso é a equação, porque a equação é x mais x2 mais 5x mais 4. E eu quero escrever ela agora, dividir ela toda por x menos 4. Aí fica x mais 4 aqui, né? Que é x menos um número. Aí ficaria x mais 4. Agora que eu dividi ela toda por x menos 4, vou colocar o coeficiente dos números aqui. O coeficiente de x2 é 1, o coeficiente de x é 5 e o da constante é 4. Beleza? Eu desço primeiro, aí eu multiplico esse por esse e somo com o de cima. Multiplico e somo com o de cima. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 5, 1. Menos... Aí, repito o mesmo processo. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Então, isso aqui vai ser o novo coeficiente em evidência. Então, a nossa nova expressão vai ficar com esses coeficientes aqui. Que aí vai ficar x e a nossa nova constante, que é 1. Então, vai ficar x e conservando o sinal, tá? X mais 1, que é o mesmo valor que a gente obteve aqui, tá vendo? A mesma coisa se a gente fosse fazer para de baixo. A de baixo ia ficar do mesmo jeito, tá? Passando agora para derivada. Essa questão de derivada aqui. Bom, vou pegar as mais de boa de fazer aqui. Vou dar aqui essa primeira. Pera aí, galera. Aí. Ela pede isso. dt, na verdade, né? Que está em função de t. Por via de regra, isso aqui é de linha, tá? Sendo aqui, ó. G é igual a t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 9. Vamos chamar isso, para facilitar, vamos chamar isso aqui de A. Certo? Um número qualquer. A. Para derivar isso aqui, o que a gente faria? Regra do tombo, né? Ficaria o quê? T, G, T, dt seria 9a elevado a 8. Não é? Regra do tombo. Só que a gente lembra que esse A é esse trambolho aqui no final, tá? Não se esqueça disso. Só porque, por a gente estar com uma função dentro da outra, a gente tem que multiplicar pela derivada do que está dentro. Então, a gente vai ter que derivar esse termo aqui. Tá aqui dentro. Beleza? Então, vai ficar a derivada desse trambolhão aí. Vai ficar, vamos usar aquela regra da divisão. Na verdade,
vocês não terem que decorar essa regra da divisão. Dá pra reescrever isso aqui como uma multiplicação, tá? Que seria Como pode levar derivada papel, de... que ele falou, vale também se apegar uma besteirinha. Pronto. Mas uma multiplicação. Eu ia reescrever isso aqui como uma exponencial. Então ficaria 2t mais 1 elevado a menos 1. Beleza? Ficaria isso aqui. A gente faria da multiplicação com isso. Derivada da primeira, que é t menos 2. Aí ia ficar 1 vezes isso aqui, 2t mais 1 elevado a menos 1. Mais derivada da segunda. Qual é a derivada disso aqui? Menos 1, né? Então, a gente, menos 1 vezes esse trambolhão, esse 2t aqui, vezes, porque tem uma função aqui dentro, né? Concorda comigo? Que o que eu estou derivando é b elevado a menos 1. Aí agora eu vou derivar o b, que é esse coisinho aqui. A derivada disso aí é 2 vezes 2 vezes o primeiro, que é t menos 2. Beleza? Aí agora eu coloco esse coisinho aqui em evidência. Pô, aí fica 1 sobre 2t mais 1 menos 2t menos 2t mais 1. E aí a gente substituiria multiplicar isso tudo por isso aqui. Mas pela regra da divisão ia ficar mais fácil. Provavelmente dê um resultado diferente, mas em síntese é a mesma coisa. D diferente que eu falo no caso da forma que está organizada a equação, tá? Só isso mesmo. D de x de t menos 2. Tá. Sobre 2t mais 1. Isso aqui vai ficar a primeira, derivada da primeira, vezes a segunda, que aí ficaria 1 vezes 2t mais 1, menos derivada da segunda vezes a primeira, que é 2 vezes t menos 2, sobre a segunda ao quadrado, 2t mais 1 ao quadrado. Vai ficar isso aí. Que aí, ó, se vocês perceberam o que eu falei, se a gente dividir esse por esse, né, a mesma coisa que isso aqui, ó, 2t. Dividir cada um pelo denominador. A mesma coisa que isso aqui. Não é a mesma coisa? Também. Tem menos 2. É isso mesmo. Aí isso aqui eu posso cortar, ó. Posso subtrair. Isso aí. E isso aqui ficaria 1 sobre 2t
mais 1 menos essa coisa aqui. Que aí eu poderia reescrever dessa forma, tal. Beleza? Dando a mesma coisa, mas enfim. É mais fácil você fazer pela divisão. Por esse método, porque vai ser mais prático, tá? Bom, antes que a gente passe para as outras derivadas aqui e fique sem tempo, eu quero passar essa da reta tangente, que ela é importante, beleza? Tudo bem pular para vocês rapidinho? Fazer essa da tangente e voltar. Fazer aqui, ó. Essa da tangente envolve umas coisas boas. Curva y igual a 1 mais x. Para vocês que não conhecem, a função y mais x cubo é essa função aqui, ó. Ela faz esse desenho aqui, ó. Por isso que tem duas retas tangentes, entendeu? Esse aqui, ó. Beleza? Então, bora lá. Se as retas são para em formato de reta, se elas são paralelas a 12x menos y igual a 1, vamos isolar o y vai ficar sendo igual a 12x menos 1. O coeficiente aqui do nosso x é 12. Então, se elas são paralelas a nossa reta, a essa reta aqui, isso significa dizer que as duas retas que a gente vai encontrar tem que ter o mesmo coeficiente. Ou seja, vou chamar de y1 e y2 as retas, beleza? y1 e y2. Elas vão ter que dar 12. Aí, x menos x0 e 12 x1. Vamos chamar de x. Linha 0. Tá dando para entender, galera? Basicamente o que eu quis dizer é que pares delas são iguais. O paralelo delas duas são iguais. Né? São iguais, esses ângulos. E o que isso significa dizer? O coeficiente angular, ele não é dado pela nossa derivada, como a gente disse lá no começo da aula, da revisão, né? A nossa derivada, ela define o coeficiente angular das nossas retas tangentes a partir do ponto que a gente queira. Então, o próximo passo aqui nessa questão é a gente derivar a nossa função. Quem é nosso dy dx? Então ele vai ser 3. Só que como a gente já tem um valor para isso, e a gente quer achar o nosso x, né? Nosso x0 não é o que a gente quer achar. Então isso aqui vai ser... Uma vai ser isso e a outra vai ser o negativo, tá? Só para lembrar. Então a gente vai ter que nosso 3x
2 tem que ser igual a 12. Aí a gente divide os dois lados por 3, fica x2 igual a 4. E a gente vai saber que o nosso x ele é 2. Aí a gente vai fazer para x mais ou menos 2. Perdão, isso aqui não é negativo não, tá? Mais ou menos 2. X é mais ou menos 2. Na primeira reta, como ficaria? Bora considerar a primeira reta positiva e a segunda negativa, tá? Ficaria 12. X' mais 2. Ah, não, é menos 2. Porque, como o nome já tem um menos aqui da cara da expressão. E a nossa segunda reta, y2, seria 12. Aí, x duas linhas, mais 2, porque a gente pegou agora o negativo, tá? Aí ficaria menos 2. Então, seria essa aqui a resposta da nossa questão. Deu para entender tranquilo? Vou fazer então mais uma derivada aqui e a gente encerra, beleza? Cadê? Aqui. Fazer essa aqui, a B. Só eu estou escolhendo a B porque a D precisava de uma derivada muito específica, tá? Que é a derivada da tangente. E a C é demorada de fazer. Bora lá. A gente tem f de x. Primeira coisa é se notar. Qual é a derivada do seno? F' de f de x igual a seno de x. F', isso é igual ao meu cosseno de x. Tá? E a outra propriedade que a gente usaria aqui é que a f' de uma função de x seja igual a ln de x, ela é igual mf' é igual a 1 sobre x, beleza? Vamos fazer isso aqui agora. Se eu quero achar minha f' de uma multiplicação entre funções, né? Vamos chamar essa função aqui de f, ou de g, que f já está sendo usado, e essa daqui de h, beleza? Quero minha f' de g vezes h. Como que vai ficar? Derivada da primeira, g', vezes a segunda, mais a derivada da segunda, h', vezes a primeira. Vamos aplicar isso agora na função que a gente tem. Cosseno. Então vai ficar cosseno de x vezes a segunda, ln de 5x. Mais a derivada da segunda. Qual é a derivada da segunda? É o inverso do x. Lembre que o nosso x, quando eu falo, é esse número todo aqui, o número que está entre parênteses. Não é só esse x, é o número todo. Então vai ser 1 sobre 5x
Como se 5x fosse o nosso x. É estranho falando, mas pensem que esse x, na verdade, aqui é um a. Então, 5, o que eu estou dizendo aqui, a é igual a 5x. Certo? Então, vai ser a derivada da segunda vezes a primeira, que é sin de x. Aqui acabou. É literalmente essa aqui é a resposta da questão, dessa derivada. Tranquilo? Galera, vou estar encerrando por aqui hoje. Espero ter sanado pelo menos algumas dúvidas de vocês. Se alguém ainda tiver alguma aí, pode falar para a gente tentar sanar aqui mesmo agora, porque eu vou ter que estar me arrumando aqui para sair pro IFBA, para pegar o roteiro. Se não tem mais dúvidas aí, foi muito bom aí estar com vocês. Obrigado por terem prestado atenção e tal. Valeu aí, viu, galera? Não, mamãe.